Então, nessa aula, vamos falar primeiro sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Então, qualquer função que você pegar, ela pode ser alguma dessas três coisas aqui ou pode não ser nenhuma delas. E a gente vai ver quando que uma função ela é alguma dessas coisas aqui. Para começar, vamos falar sobre a função injetora. O que é uma função injetora? Bom, se você tiver uma função f, essa notação aqui, caso vocês não conheçam, significa que f é uma função cujo domínio dela é A e cujo contradomínio dela é B. Então, uma função f de A em B, ela é injetora se elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. O que isso significa? Por exemplo, a função que a gente definiu aqui em aulas passadas, que associa cada pessoa à sua mãe, essa aí não é uma função injetora, porque você pode ter dois elementos diferentes no domínio que possuem a mesma mãe. Então, você pode ter dois irmãos e ambos vão ter a mesma mãe. Então, esse seria um exemplo que não é uma função injetora. Agora, se eu criar uma função que associa a cada pessoa aqui na sala o seu número de CPF, essa é uma função injetora, porque cada número de CPF vai pertencer a apenas uma única pessoa. Então, se eu tiver duas pessoas diferentes, o CPF delas vão ser diferentes. Então, de maneira formal, como é que você define quando é que uma função ela é injetora? Você tem uma função f, e aí, digamos que eu tenho aqui x1 e x2. A princípio, eu não sei se esse x1 e esse x2, se eles são o mesmo elemento ou se eles são diferentes. Por exemplo, eu poderia ter aqui que x1 e x2 ambos são igual a 3. Ou eu poderia ter x1 igual a 2 e x2 igual a 3, por exemplo. Então, a princípio, eu não sei se eles são o mesmo valor ou se eles são valores diferentes. Mas aí, alguém me disse que o f de x1 é igual ao f de x2. Então, ou seja, o x1 e o x2, eles têm a mesma imagem. E alguém também me disse que essa função f, ela é injetora. Então, se essa função f ela é injetora, e f de x1 é igual a f de x2, então, obrigatoriamente, você pode concluir que o x1 é igual ao x2. Porque se o x1 ele fosse diferente do x2, o f de x1 teria que ser diferente do f de x2. Eu não entendi. Se nenhum valor da imagem tivesse repetido, como elas podem ser iguais? Você fala isso aqui ser igual a isso? Exatamente. Tipo assim, se isso aqui for igual, então só tem uma opção. x1 e x2 é o mesmo valor. Mas aí ele não tinha que ter, tipo, por exemplo, uma setinha ligando aqui, por exemplo, CPF. O CPF é único. Então, por exemplo, se X for CPF, o seu CPF e X2 for o meu CPF, aí pra mim não faria sentido. Mas como os nossos CPFs são iguais, como que a função pode ser igual? Não, olha só. Digamos que x1 seja igual a, por exemplo, Bárbara. E x2 também é igual a Bárbara. Então, f de x1 vai ser igual a CPF da Bárbara. É f de x1. E o f de x2 também vai ser igual ao CPF da Bárbara. Porque eu estou usando duas letras diferentes, estou usando dois símbolos diferentes, x1 e x2, para representar a mesma pessoa. Entendeu?
Então é isso que eu tô querendo dizer, que tipo assim, se por um acaso por exemplo, a princípio, digamos que a princípio eu não sei que, por exemplo, o X2 por exemplo, a Bárbara, mas eu sei que o X1 é a Bárbara. Então, a princípio, eu sei isso. E eu sei que F é a função que associa ao CPF da pessoa. Então, por exemplo, se eu sei que o X1 vai ser a Bárbara. Então, o F de X1 vai ser o CPF da Bárbara. Mas aí eu observei que, tipo assim, a princípio eu não sei quem é o X2. Mas eu peguei, alguém me falou que o F de X2 é igual a CPF da Bárbara. Então, assim, ó, eu sei que o X1 é igual a Bárbara, então, no caso, o F de X1 vai ser o CPF da Bárbara, e eu sei que, apesar de eu não saber que X2, apesar de eu não saber quem é esse X2, eu sei que o F de X2 é o CPF da Bárbara. Então, com isso, o que você conclui? Que esses dois é global. Exatamente. Então, é isso que está meio que falando aqui. Se por um acaso você calcula o F de um X1 e o F de X2 e você obtém o mesmo valor, ou seja, se eles são iguais, então só existe uma conclusão que você pode chegar, que o X1 ele é igual ao X2. Então, isso se a função f for injetora. Então, essa é uma qualidade da função injetora. Como, por exemplo, se por um acaso você tem irmão, ou no caso irmã, por exemplo, se por um acaso f é a função que associa a mãe. Então, o f de x1 vai ser mãe da Bárbara. E aí, a princípio, eu não sei quem é o x2, mas eu sei que o f de x2 também vai ser a mãe da Bárbara. Mas no caso, por exemplo, para essa função aqui, que associa cada pessoa à sua mãe, você saber que o f de x2 é igual à mãe da Bárbara, isso não significa que o x2 tem que ser igual à Bárbara. Por exemplo, o x2 pode ser algum dos seus irmãos. Entendeu? Então, no caso assim, isso porque essa função ela não é injetora. Então, a função injetora ela tem a qualidade que, se você sabe que o f de x2 é igual ao f de x1, então o x2 tem que ser igual ao... O valor de x2 tem que ser igual ao valor de x1. Todos conseguiram entender e acompanhar aqui a explicação? Alguém tem alguma dúvida? Possível, então, no caso, a imagem tem que ser igual, mas a função pode ser diferente. Tem que ser igual. O que você quer dizer a função ser diferente? O fx. O fx, no caso, tem que ser... O f de x vai ser... O f de x é a imagem. Aí, sei lá, pode ser... O x1 é igual também. Oi? A x1 e o x2 também é a mesma coisa. É exatamente isso que está querendo dizer. Deixa eu tentar explicar aqui com outras palavras. Porque esse último exemplo que você deu é como se eles fossem diferentes. Né? Oi? Esse último exemplo que você deu é se eles fossem diferentes. Tipo assim, a questão toda é, quando que uma função é injetora? Uma função ela é injetora sempre que, dado que f de x1 é igual a f de x2, isso implica que o x1 é igual a x2. Uma outra maneira de dizer isso, talvez seja um pouco mais fácil de entender, que é equivalente a isso, é o seguinte. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Talvez olhando dessa forma seja mais fácil de entender. Mas essa afirmação é equivalente à afirmação anterior. Então, sempre que você tiver dois elementos diferentes, ao calcular a imagem de cada um deles, você vai obter valores diferentes. Talvez assim fique um pouco mais claro, né?
Então, como é que você verifica se uma função ela é injetora? Por exemplo, eu tenho aqui... Tá, deixa eu só reescrever aqui a outra afirmação que é equivalente a essa, porque para você verificar se uma função ela é injetora, a outra afirmação ela é um pouco mais útil. Então, ó, essa afirmação aqui, ela é equivalente a dizer se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Então, essas duas afirmações aqui, elas são equivalentes. Ou seja, existem duas maneiras de você verificar se uma função ela é injetora. Uma maneira se você conseguir provar que, dado dois valores diferentes, se você conseguir provar que o f de um é diferente do f do outro, então você acabou de provar que a função ela é injetora. Outra forma de você provar que a função é injetora dado que você tem que f de x1 é igual a f de x2, e aí você consegue concluir que isso aqui vai implicar que o x1 é igual a x2, se você conseguir provar isso, então essa foi uma outra forma de você provar que a função ela é injetora. Por exemplo, vamos ver essa função aqui, ó. Vamos tentar provar que ela é injetora. Então o que eu tenho que fazer? Vamos pegar aqui... Sejam x1 e x2 números reais. Então, a princípio, eu tenho dois números reais que pode ser qualquer coisa. Então, eu não estou colocando nenhuma restrição sobre ele. Mas aí eu vou fazer agora uma afirmação. Então, a princípio, x1 e x2 são números reais quaisquer. Agora a gente vai ver o que acontece, ou seja, o que a gente vai conseguir concluir se por um acaso a gente assumir que o f de x1 é igual ao f de x2. Então, vamos ver o que a gente consegue concluir a partir dessa afirmação. Então, quem é o f de x1? O f de x1 vai ser 2x1 mais 3, certo? 2, então... 2x1 mais 3. Então, isso aqui é o f de x1. Tudo bem? É só substituir o x pelo x1 que está aqui no parênteses. Então, eu estou assumindo que vale essa igualdade. Então, ou seja, isso aqui que é o f de x1 tem que ser igual ao f de x2, que vai ser o quê? Vai ser 2x2 mais 3. 2x2 mais 3. Agora, né, aqui a gente tem uma equação que eu posso cancelar esse 3, não posso? Já que eu estou somando 3 exemplos dos lados, eu posso cancelar esses dois 3 aí. E eu posso pegar o resultado aqui agora e posso dividir por 2. E o que eu vou obter? x1 igual a x2. Então, ó, a partir do momento que você assume que f de x1 é igual a f de x2, só tem uma conclusão, que o x1 é igual a x2. Então, o x1 não pode ser diferente do x2, dado que vale isso aqui. Então, já que essa função ela tem essa característica, ou seja, se assumirmos que o f de x1 é igual a f de x2, a gente sempre vai concluir que o x1 é igual a x2. Então, o que a gente pode falar dessa função f? Oi? Que ela é injetora, exatamente.
Logo, f é uma função injetora. Agora vamos ver outra função. Vamos ver outro exemplo. Essa função, será que ela é injetora ou ela não é injetora? Acho que não. Por quê? Porque não era para Aham. E? Não, a afirmação tá certa, ela não é injetora. E tem a ver pelo fato de ter elevado ao quadrado. Agora, tipo assim, como é que a gente justifica isso, que ela não é injetora? Oi? Porque não tem o quê? Pra o quê? Não entendi. para você ter ponto igual. Então, a prova silêncio, porque o objetivo não é levar essa física. E eles não seriam iguais. Ou não? Tá, mas eu ainda não entendi onde você quer chegar. Por exemplo, o plano anterior era F de x1 e F de 2. Se aí só tem um x, quer dizer que o outro x ele não está ao quadrado, então ele seria diferente dele. Não, mas assim, aqui eu só tinha um x aqui também, tipo assim, mas só que aqui na hora que eu calculo f de x1 e f de x2, aí eu vou colocar o x1 aqui. No caso, assim, isso aí que você falou, é assim, eu poderia pegar x1 e x2, x1 e x2, e assumirmos que f de x1 é igual a f de x2. Nesse caso, eu teria que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Tá, mas aí aonde que você vai chegar? Não? Foi o que você pensou? Não, é porque eu achei que para separar ele em x1 e x2 seria para identificar x1 e x2. Mas assim, esse x1 e x2, ele não surgiu da função. Esse x1 e x2, fala assim, eu fiz uma afirmação. Seja, porque sempre que você quer provar que a função é injetora, você tem que fazer a afirmação seguinte. Dado x1 e x2 qualquer, aí vamos ver o que acontece se assumirmos que f de x1 é igual a f de x2. Então, você poderia fazer a mesma coisa aqui e verificar o que acontece. Mas isso não, a princípio, ainda a gente não conseguiu concluir que se ela é ou não é injetora. Talvez se você levar na raiz quadrada, ela vai ser uma coisa de tudo negativo. São dois resultados. Aham. Aí, fração 1. Aí, por exemplo, se 1 por menos 2, e aí também tem a opção de ser 2. Está na raiz quadrada. Aí você vai tirar a raiz, então teria esse resultado. Uhum. É por aí. O que ela falou aqui é que, tipo assim, por exemplo, eu sei que esse número aqui é igual a o x2 ao quadrado. Mas olha só. Nesse caso, o x1 ele vai ser igual a mais ou menos raiz de x2 ao quadrado. Ou seja, ele pode ser igual ou ele pode ser diferente do que o valor de x2. Normalmente, você provar que a função ela não é injetora, às vezes é um pouco mais trabalhoso, digamos. Trabalhoso no sentido assim, às vezes tem um pouco mais de engenhosidade. Porque em vez de ficar fazendo essas argumentações aqui, ou talvez seja até mais simples, dependendo do ponto de vista. Que olha só.
Para a função ela ser injetora, você precisa que por exemplo, se aqui eu tenho o meu domínio, vou chamar aqui de A, e aqui o meu contradomínio, para ela ser injetora, eu tenho que ter algo desse tipo daqui, ó. Se por um acaso eu tivesse aqui um outro elemento aqui que estivesse indo para o mesmo lugar que o de cá, então assim, eu tenho dois elementos distintos que está indo no mesmo lugar, então essa função ela não seria injetora. Agora, se eu tenho que as setinhas aí elas são meio que únicas, tipo assim, se eu tenho que cada elemento aqui ele tem no máximo uma setinha apontando para ele, então nesse caso a função seria injetora. Então se eu tenho aqui, eu tenho aqui uma função, se eu conseguir dois elementos diferentes no meu domínio, que na hora que eu elevar ao quadrado eu obtenho o mesmo valor, então eu consigo provar que ela não é injetora. Que, por exemplo, para poder ser injetora, eu tenho que, se eu tiver dois elementos distintos no meu domínio, então a imagem dele tem que ser diferente. Se eu conseguir encontrar dois elementos diferentes no domínio, cuja a imagem sejam iguais, então eu provo que ela não é injetora. Quais dois elementos distintos eu poderia pegar, por exemplo, nessa função aqui, no domínio dela, de modo que a imagem dela, a imagem dos dois sejam o mesmo, sejam iguais? 2 menos 2, né? Seria um exemplo. Então, olha só. Eu pegar aqui x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. Então, quem é o f de x1? O f de x1 é igual a x1 ao quadrado, né? Que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. E o f de x2 é igual a x2 ao quadrado, que é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4 também. Então, olha só. Eu peguei dois elementos distintos e eu concluí que a imagem deles dois são iguais. Então, se eu fosse desenhar aqui nesse diagrama aqui de setas, seria igual se eu tivesse algo do tipo assim, ó. Eu tenho aqui dois elementos distintos, menos 2 e 2. E aqui eu tenho 4. E aí eu tenho duas setinhas aqui, saindo daqui, indo para o mesmo lugar. Então, isso aqui, se isso aqui acontece, a gente conclui que a função ela não é injetora. Entendeu? Então, meio que assim, para você provar que uma função ela é injetora, você tem que mostrar que qualquer dois elementos distintos que você pegar, a imagem dele vai ser diferente. Agora, para você provar que a função ela não é injetora, basta você encontrar dois elementos diferentes cuja imagem sejam iguais. Então, para mostrar que é injetora, tem que mostrar que vale uma propriedade para todos os elementos. Para mostrar que ela não é injetora, basta mostrar que para um certo par de elementos específico, a propriedade não vale.
Por exemplo, vamos pensar aqui numa coisa um pouco fora da matemática, mas que tem o mesmo tipo de raciocínio. Eu vou fazer a seguinte afirmação: todas as árvores têm mais de 10 metros de altura. Essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa, né? Como é que a gente consegue provar que ela é falsa? Quando tem medo de verdade. Exatamente. Se eu conseguir encontrar e mostrar aqui, ó, tem uma árvore, se eu conseguir encontrar uma árvore que tenha menos de 10 metros, então assim, basta encontrar que uma árvore tem menos de 10 metros, que é o suficiente para poder eu concluir que essa afirmação é falsa. Porque a afirmação está dizendo que todas têm mais de 10 metros. Então, se pelo menos uma árvore, vamos supor que, digamos que quase todas as árvores do mundo, exceto uma, tem tem mais de 10 metros. Ainda assim, essa afirmação aqui seria falsa. Se essa afirmação falasse assim, quase todas as árvores têm mais de 10 metros, aí poderia até ser. Mas se aqui está falando que é todas, então se pelo menos uma tem menos de 10 metros, então a afirmação é falsa. Agora eu vou fazer uma outra afirmação. Todos os seres humanos vivos têm menos de 500 anos de idade. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É falso? É verdadeiro ou é falso? Verdadeira. Mas como é que você teria, se você tivesse que provar a afirmação, essa afirmação que ela é verdadeira, o que você tinha que fazer? Você tinha que verificar a idade de todos os seres humanos e mostrar que cada um deles, cada um dos seres humanos vivos tem menos de 500 anos. Então, assim, você vê que para você mostrar que isso aqui é verdadeiro, quer dizer, para você mostrar que isso aqui é falso, basta você encontrar uma única árvore que tem menos de 10 metros de altura. Agora, para você mostrar que isso aqui é verdadeiro, então você tem que mostrar que essa aqui, todos os seres humanos, ele tem menos de 500 anos. Mas o que que isso tem a ver com função injetora?
Agora, o que é que você costuma fazer? Porque assim, como é que a gente afirma com tanta convicção de que todos os seres humanos vivos têm menos de 500 anos de idade se a gente não verificou humano por humano? Na verdade. Oi? É. Então, assim, o que a gente pode falar para poder a gente fazer uma afirmação um pouco mais correta, a gente poderia dizer o seguinte: é provável, é muito provável que todos os seres humanos têm menos de 500 anos de idade. Então, essa seria uma afirmação um pouco mais correta de se dizer. A não ser que você de fato verifique. Então, assim, se você de fato verificar a idade de cada ser humano, então você pode afirmar isso aqui com convicção. Agora, caso você se você não fez essa verificação, então o máximo que você pode dizer, assim, de modo que sua afirmação seja de fato verdadeira, é o seguinte: é muito provável que todos os seres humanos tenham menos de 500 anos de idade. Assim, mas como é que você baseia isso? Aí você pode pensar em uma coisa estatística, tipo assim, que você pega uma grande amostra de seres humanos e aí para essa amostra você verifica que de fato todos eles têm menos de 500 anos de idade. E você também pode utilizar também alguns outros dados e tal. E aí, baseado nisso, você consegue estatisticamente afirmar que tem uma grande probabilidade de isso ser de fato verdade. Mas afirmar que, com convicção de que todos os seres humanos têm menos de 500 anos de idade, a gente não pode afirmar, caso a gente não verifique cada ser humano. Tá, mas o que que isso tem a ver com a função injetora? Então, considere a seguinte afirmação: a função f é injetora. Existem duas possibilidades para essa frase. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Assim como as frases que a gente deu aqui como exemplo. Nós temos uma frase: todas as árvores têm mais de 10 metros de altura. Essa frase ela pode ser ou falsa ou verdadeira. E eu dei uma outra frase: todos os seres humanos vivos têm menos de 500 anos de idade. Essa frase ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aí agora eu estou dando eu tô dando um outro exemplo de uma afirmação. A função f ela é injetora. Então essa afirmação ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então Então, essa afirmação ela pode ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, como provamos?
Então, nesse caso, a gente tem que arrumar um jeito de verificar que temos que verificar que para todo par de elementos distintos x1 e x2 no domínio, temos que f de x1 é diferente de f de x2. Ou, equivalentemente, provar que sempre que tivermos f de x1 igual a f de x2, então teremos que x1 é igual a x2. Então, olha só. Mostrar que essa afirmação aqui é verdadeira, você tem que verificar que para todo par de elementos distintos vale certa propriedade. Igual isso aqui, ó. Para mostrar que essa frase aqui é verdadeira, você teria que mostrar que essa afirmação é verdadeira. Para mostrar que essa afirmação é verdadeira, teríamos que verificar a idade de todos os seres humanos vivos. Então, aqui seria verificar isso aqui para todos os elementos x1 e x2 no domínio. Agora, se for falsa, como provamos? Se for falsa, basta encontrar um par de valores diferentes, de elementos diferentes, no domínio x1 e x2 que satisfaça f de x1 igual a f de x2. Então, verificar que é verdadeiro, você tem que mostrar que vale algo para todos os pares. Para mostrar que é falsa, ou seja, que a função ela não é injetora, basta encontrar um único par de elementos diferentes no domínio, x1 e x2, que satisfaça f de x1 igual a f de x2. Novamente, aqui no nosso exemplo, para mostrar que todos os seres humanos vivos têm menos de 500 anos de idade, você teria que verificar que cada um dos seres humanos vivos tem menos de 500 anos de idade. Agora, se eu quisesse mostrar que essa afirmação aqui é falsa, bastaria eu encontrar um único ser humano com mais de 500 anos. Então, se eu encontrar um único ser humano com mais de 500 anos de idade, então é suficiente para poder provar que essa afirmação aqui é falsa. Conseguiram perceber a relação entre provar que a função é injetora ou provar que uma frase desse tipo aqui ela é verdadeira?
Então agora vamos falar sobre função sobrejetora. Quando que uma função ela é sobrejetora? Então novamente nós temos uma função aqui, cujo domínio dela é A e o contradomínio é B. Então a gente afirma que essa função aqui ela é sobrejetora se todo elemento do contradomínio B possui pelo menos um correspondente em A. Ou seja, se para qualquer elemento daqui existe pelo menos um elemento daqui que está associado a ele. Então isso aqui é equivalente a afirmar que para todo y pertencente ao conjunto B, existe pelo menos um x pertencente a A, tal que o f de x é igual a esse y. Então, usando aqui um diagrama, então aqui nesse exemplo, observe que aqui no conjunto B, qualquer elemento que eu pegar, eu vou ter pelo menos um daqui que está ligado nele. Então, nesse caso daqui, eu tenho um exemplo de uma função sobrejetora. Se por um acaso eu tivesse algum elemento aqui em B que não está ligado a ninguém, então já nesse exemplo aqui que eu acabei de criar, essa função ela não seria sobrejetora. Agora, se eu tenho um elemento aqui que também vai nele, aí ela é sobrejetora. Entenderam? Uma função vetora ela pode ser sobrejetora? Pode. Inclusive, a gente vai ver depois de função bijetora. A função é bijetora quando ela é as duas ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Então, novamente, deixa eu fazer um exemplo um pouco menor aqui para ficar mais simples. Eu vou colocar dois exemplos aqui, uma função sobrejetora e uma função que não é sobrejetora.
Alguém sabe me dizer qual desses dois que é sobrejetora e qual que não é? Exatamente. Esse primeiro aqui é uma função sobrejetora. E o daqui, ele não é uma função sobrejetora. Agora, por que que esse de cá, ele não é sobrejetora? Exatamente. Tem um pontinho aqui, ó, que não tem ninguém daqui associado a ele. Então, se tiver pelo menos um ponto aqui em B que não tem ninguém de A associado a ele, então a função ela não é sobrejetora. Agora, se todos os elementos de B tem alguém ligado a ele, então a função ela é sobrejetora. Então vamos ver um exemplo. Essa função, considerando que é uma função f de R em R. Ou seja, o domínio dela são os números reais e o contradomínio também são todos os números reais. Essa função ela é sobrejetora ou não é? Para poder verificar que ela é sobrejetora, eu tenho que pegar um y qualquer no contradomínio e tenho que encontrar, a partir desse y, encontrar um valor de x, tal que o f de x seja igual a esse y. Então vamos pegar aqui um valor, então seja y pertencente aos números reais. Queremos encontrar um x de modo que f de x seja igual a esse y que você pegou. Então, y é um valor qualquer. Aí eu quero encontrar um x de modo que o f desse x que eu vou encontrar seja igual a exatamente esse y que eu peguei inicialmente. Então, olha só. Para termos um x que satisfaça isso, então aqui, né, o f de x, quem seria o f de x? O f de x seria 2x mais 3. Então, vou escrever aqui 2x mais 3 igual a y. Então, eu quero ver se existe algum x, de modo que, ao multiplicar o x por 2 e somar 3, eu obtenho exatamente esse valor de y. Então, normalmente, o que você vai fazer? Você vai tentar isolar o x aí. Então, eu vou fazer aqui 2x é igual a y menos 3. X é igual a y menos 3 dividido por 2. Então, olha só. Dado um y qualquer, basta eu pegar o resultado dessa expressão daqui como sendo x, que eu vou ter que o f desse x é igual a y. De fato, ó, se eu calcular aqui o f desse x que eu encontrei aqui, isso vai ser o quê? Isso aqui vai ser o f de y menos 3 sobre 2. Então, vamos calcular quanto é que vale o f desse valor daqui. Então, esse aqui vai ser igual a 2 vezes o valor que está aqui dentro, né? Y menos 3 sobre 2, mais 3. Então, observe que simplesmente eu peguei a função aqui, né? O que a função faz? A função pega o x e ele transforma o x no valor 2 vezes o valor que está aqui, mais 3. Então, eu peguei aqui, né, o f disso daqui. O que vai ser? Vai ser 2 vezes o valor que está aqui, mais 3. Então, resolvendo isso aí, o que eu vou obter?
Esse 2 aqui vai cancelar com esse 2. Então eu vou ficar com y menos 3 mais 3. E aí esse menos 3 se cancela com esse 3 e obtenho y. Então olha só, eu encontrei um valor aqui que f aplicado nele é igual ao y. Então eu acabei de provar que a função ela é sobrejetora. Alguém tem alguma dúvida? Você pode dar um exemplo de uma função não ser subjetora? Sobrejetora? Subjetora. Sim, posso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse exemplo? Não? Então vamos ver um exemplo agora de uma função que não é sobrejetora. f de x igual a x quadrado com f, uma função de r em R. Essa função ela não é sobrejetora. Alguém sabe dizer por quê? Bom, vamos fazer alguns testes aqui. Se eu pegar... Se y for igual a 4, a gente poderia pegar... Podemos pegar x igual a 2 ou x igual a menos 2 para termos f de x igual a y. Ok. Aí a questão é a gente conseguir pensar em algum valor para y de modo que não seja possível obter valores de x de modo que f de x seja igual a y. E aí? Conseguem pensar em algum valor y? 13? Basta pegar x igual a raiz de 13. Que aí a raiz de 13 ao quadrado vai dar 13. Olha só, vamos fazer de conta que a gente quer provar que ela é sobrejetora. Para ver o que acontece. Vamos fazer algo parecido que a gente fez no exemplo anterior aqui, ó. Que eu escrevi a expressão da função igual a y e tentei isolar o x. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar aqui, vou pegar o y. Eu tenho um y qualquer. E eu quero encontrar um x de modo que o f de x seja igual a esse y.
Então, o que é um f de x? F de x é x quadrado. Então, tem x quadrado igual a y. Então, o x pode ser igual a mais ou menos raiz de y. Certo? Beleza. Aí fala assim, tá, então, beleza. Então, para qualquer valor de y que eu pegar, basta eu pegar x igual a mais ou menos a raiz desse y, né? Mas será que para qualquer valor de y, essa expressão aqui vai fazer sentido? Sim, é negativo. Uhum. Então, por exemplo, se o y for menos 4, perceberam? Por exemplo, não tem nenhum número real que elevado ao quadrado dê um número negativo. Então, ou seja, eu consegui encontrar um valor no meu contradomínio que não tem ninguém associado a ele. Porque qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre maior ou igual que zero. Alguém tem alguma dúvida? Então, uma função ela vai ser bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, para você verificar que uma função ela é bijetora, você precisa verificar tanto que ela é injetora como que ela é sobrejetora. E se você verificar que as duas coisas são verdades, aí você conclui que ela é bijetora. Agora, se alguma das duas não for verdade, então a função não vai ser bijetora. Por exemplo, aqui a gente teve dois exemplos. Esse exemplo aqui de 2x mais 3. A gente verificou que essa função aqui ela é sobrejetora. E a gente também verificou essa mesma função aqui antes. A mesma função a gente também verificou que ela é injetora. Então esse exemplo aqui é um exemplo de uma função que ela é bijetora. Usando o diagrama, uma função que ela é bijetora, você tem uma
uma relação desse tipo daqui, ó. Então, todos os elementos daqui do contradomínio, todos os elementos daqui está associado a alguém daqui, e além disso, cada elemento daqui está associado a um único elemento do domínio. Então isso aqui é uma função que é, primeiro, ela é sobrejetora, né, já que todos os elementos daqui está ligado a alguém daqui. Então isso aí conclui que ela é sobrejetora. E cada elemento daqui está associado a apenas um único elemento daqui. E isso mostra que ela é injetora. Então logo como ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. E aí verifica, observe que se a função ela é bijetora, então você consegue definir uma função inversa, que ela vai fazer o contrário do que a função fez. Por exemplo, se eu pegar aquela função que associa cada pessoa ao seu CPF, isso aí é um exemplo de uma função que ela é bijetora. Então, tipo, cada CPF ele vai estar associado a uma pessoa e uma única pessoa. Então, se eu pegar o conjunto dos CPFs, ele todos os CPFs vai estar associado a alguma pessoa. E além disso, se duas pessoas elas são diferentes, elas vão ter CPF diferente. Então isso aí define uma função que é injetora e sobrejetora. E aí o que acontece? A princípio eu falei de uma função que associa cada pessoa ao CPF. E isso aí, como essa função ela é bijetora, eu consigo construir uma função que faz o inverso. Que eu associo cada CPF a uma pessoa. Então eu também consigo definir essa função inversa. E eu só consigo fazer isso porque a função ela é bijetora. E aí, nisso a gente vai entrar na definição do que é uma função inversa. Então, a grande importância da gente saber esse lance de ser injetora, de ser sobrejetora e, portanto, ser bijetora, uma das maiores utilidades da gente fazer essa verificação é a gente verificar se a função ela tem uma função inversa, que é o que nós vamos definir aqui agora. Que é apenas as funções bijetoras que possuem uma função inversa. Cristina, você vai colocar alguma lista de revisão no Moodle? Vou.
Então, a função inversa de uma função bijetora f de x vai ser uma outra função que a gente denota f a menos 1 aqui, de x. Então, esse menos 1 aqui não é o mesmo que quando a gente faz, por exemplo, 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2. Então, esse menos 1 aqui não é igual a esse menos 1 aqui. Então, isso aqui é uma notação para poder dizer que essa função aqui, ela é a função inversa da função f de x. Então, essa função aqui, que é a função inversa, o que ela é? Ela é uma função que desfaz a transformação que f de x fez. Então, a gente, considerando aquela analogia que a gente fez de uma máquina para a função, então, digamos que a função f, ela pega o x aqui, e aqui vai sair o f de x. Então, isso aqui é a máquina que é a função. Então, ela pega o x e transforma no f de x. Aí, o que a inversa vai fazer? A função inversa, f a menos 1, ela vai pegar esse valor daqui e ela vai voltar para o que era antes, para o x. Então, ela vai desfazer o processo. Isso aqui é uma função inversa. Uma observação importante é que a gente falou aqui, né, que para a função ela ter inversa, ela tem que ser uma função bijetora. Mas, na verdade, o mais importante é ela ser injetora. Porque, caso ela não seja sobrejetora, basta você pegar um novo conjunto como contradomínio somente dos elementos que está associado a alguém. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma função, por exemplo, 1, 2 e 3. E aqui eu tenho uma função, sei lá, 4, 5, 6 e 7. E aí eu tenho que 1 está associado ao 4, o 2 ao 5, o 3 ao 6. Então, a princípio, essa função ela não é sobrejetora. Mas aí eu consigo definir um novo conjunto, B', apenas com os elementos 4, 5 e 6. Aqui eu vou colocar o conjunto A novamente. 1, 2, 3. E aí agora, restringindo o contradomínio a esse subconjunto aqui, B', aí a minha função agora passou a ser sobrejetora. Então, se você tem uma função e você verifica que ela não é sobrejetora, basta você eliminar do seu contradomínio os elementos que não estão associados a ninguém. E aí você restringindo o seu contradomínio, você passa a ter uma função sobrejetora. Por exemplo, eu já falei aqui em outra aula de uma função muito importante e uma outra função que desfaz o que ela faz. Alguém lembra qual foi? Uma foi a exponencial. E aí qual é a função que desfaz o que a exponencial faz? A logarítmica. Mas olha só, a exponencial é uma função, vou colocar aqui
f de x igual a, por exemplo, 2 elevado a x. Isso aqui é uma função que esse valor aqui, ele nunca vai ser negativo. Ele nunca vai ser menor ou igual a zero. Sempre vai ser maior ou igual a zero. Uma outra forma de você ver se a função ela é sobrejetora ou não, é você analisar o gráfico dela. O gráfico dessa função aqui, como é que ele é? Ele é mais ou menos assim, né? Sendo que aqui é 1. Então, observe que se eu pegar um elemento que está aqui, na parte negativa do eixo y, então, ó, não existe nenhum valor de x que está associado a ele. Então, basta até você verificar isso, né? Para você verificar se é sobrejetora ou não, basta você pegar aqui, desenhar o gráfico, e aí, para ser sobrejetora, qualquer reta horizontal que você traçar aqui, tem que tocar o gráfico. Se você conseguir traçar uma reta horizontal que não toca o gráfico, então a função ela não é sobrejetora. Que, ou seja, não vai ter ninguém associado a esses valores de y aqui. Mas como é que você faz para poder você transformar essa função aqui em uma função sobrejetora? Basta você restringir. Então, em vez de você fazer f de R em R, basta você fazer f de R em R+, que são os reais positivos. Então, se eu faço essa restrição aqui, então assim, ó, aqui, a função exponencial, ela não é sobrejetora. Mas, se eu restringo o contradomínio dela apenas para os reais positivos, então eu passo a ter uma função sobrejetora. E aí, por isso que eu consigo definir a função inversa da exponencial como sendo o logaritmo. Que aí, o logaritmo, o log de x na base 2, isso aqui vai ser uma função que vai do R+ em R. Então, você tem aqui os números reais. Aqui você tem os números reais positivos. Então, você tem aqui o x. Aqui você tem 2 elevado a x. E aí, isso aqui é a exponencial. E aí você consegue definir a função inversa como sendo o log de x, melhor, o log de, vou colocar aqui de y na base 2. Então a função 2 elevado a x, ela transforma o x em 2 elevado a x, e a função log na base 2 transforma o 2 elevado a x, que eu estou chamando aqui de y, no valor de volta no x. Alguém tem alguma dúvida do que é a função inversa? Uma outra coisa também que você pode fazer quando você não tem uma função injetora, então assim, né, eu falei que quando você não tem uma função sobrejetora, basta você restringir o contradomínio apenas para a imagem da função. E aí você passa a ter uma função sobrejetora que você consegue definir uma inversa. Agora, e se você tiver uma função que ela não é injetora? Por exemplo, a função f de x igual a x². Ela tem um gráfico bem assim, ó. Essa função aqui, ela não é nem sobrejetora e nem injetora. Para você verificar que ela não é sobrejetora no gráfico, basta você ver que se você traçar retas horizontais aqui abaixo do eixo x, ó, essa reta não vai tocar o gráfico. Então isso significa que essa função ela não é sobrejetora.
E para você utilizar o gráfico, para poder verificar que a função ela não é injetora, basta você ver que em algumas partes, se você traçar aqui uma reta horizontal, ele vai tocar o gráfico em dois lugares distintos. Então isso aqui prova que a função ela não é injetora. Ou seja, se eu traçar uma reta aqui, eu vou ter um valor de y aqui, e aí eu vou ter dois valores aqui, ó, x1 e x2. E esses dois valores distintos vão estar associados ao mesmo y. Então, por isso que se você traçar uma reta horizontal e a reta tocar em dois lugares no gráfico, é por isso que você pode concluir que a função não é injetora. Porque você vai conseguir encontrar dois valores distintos de x que está associado ao mesmo y. Então, essa função aqui ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Mas aí você consegue restringir tanto o contradomínio quanto o domínio. Se eu restringir o domínio para apenas os reais positivos, maiores ou iguais a zero, então eu vou apagar aqui uma parte do gráfico. Então, se eu restringir tanto o meu domínio para apenas essa parte daqui, e eu vou restringir também o meu contradomínio para apenas a parte positiva aqui do eixo y. Então agora eu vou restringir o domínio da f para os reais positivos e vou restringir o contradomínio para os reais positivos. Aí nesse caso, a minha função agora, essa minha função restrita a esse domínio e a esse contradomínio, ela virou uma função que tanto ela é sobrejetora quanto ela é injetora. Então agora, para cada elemento aqui no meu contradomínio, eu tenho associado a ele apenas um único elemento do meu domínio. Ou seja, para cada y, eu vou ter apenas um valor de x. E qualquer valor daqui vai estar associado a algum valor de x aqui. Então, nessa função aqui restrita a esse domínio e esse contradomínio, eu consigo definir a função inversa, que vai ser a função f a menos 1 de x igual a raiz de x. Então, essa função aqui, ela inverte o que essa função aqui faz. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Aí agora eu vou pegar o f a menos 1 de 9. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, eu daqui levou o 3 no 9, e aí a inversa pegou o 9 e voltou para o 3. Alguém tem alguma dúvida?